É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E também nós te pedimos, Pai, que a Tua palavra venha de encontro com as nossas necessidades, que o nosso coração esteja preparado, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Amém. Use a vida do pastor, que ele possa ser canal de bênção para as nossas vidas. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Obrigado. Nós estamos novamente com dificuldades de transmitir o culto online, mas está dando um jeito de gravar para que a gente depois edite para colocar no YouTube. Nós não estamos com a internet dali, a outra internet é um pouco mais fraca, mas também estamos com problemas técnicos, né? E como muita gente já acostumou com o culto online, então estranhando, a gente recebe muita mensagem ali de irmãos que estão estranhando. Antes da gente ministrar a palavra, há um aviso que eu esqueci na hora dos recadinhos lá. Na quarta-feira nós teremos culto lá na Mococa, tá? E vamos dar sequência à nossa série de cultos. E tem algumas casas que estão marcando o culto, e fale comigo, ou terça ou quarta-feira, nós estamos aí. E no mês de, quando chegar o dia da primavera, nós vamos começar uma série de cultos especiais, celebrando a primavera. O tema geral do culto da primavera será a Primavera com Cristo é Melhor. Então também prepare-se para também marcar um culto especial. Na primavera nós já temos aí também algumas casas para atender nesse período, né? Vamos lá, eu estou ministrando uma série de mensagens que nós chamamos de encontros com Deus. E algumas semanas eu comecei falando quando o encontro não faz diferença. E na segunda semana, encontrando e alcançado por Deus, a história de Saulo. Na outra semana, era Dia dos Pais, e nós falamos quando o pai é alcançado pela bondade de Deus, a história de Jairo e a sua filha que havia morrido. E o encontro com Jesus. Aí passou uns dias de ausência, eu vim semana passada e ministrei a palavra um encontro sem transformação de vida, baseado na história de Simão, o mágico, em Atos capítulo 8. Hoje eu quero ministrar mais uma palavra sobre encontros com Deus, e o tema de hoje é da curiosidade à salvação. Eu vou repetir, o tema é esse mesmo, da curiosidade à salvação. Eu vou tentar ser o mais breve possível e o mais claro possível para que os irmãos recebam a palavra e aqueles que estão em casa depois recebam também a palavra. Lucas 19, de 1 a 10, é o texto que nós vamos ler. Lucas 19, de 1 a 10, ou na sua Bíblia impressa, ou no seu aplicativo. Se você tiver uma Bíblia no aplicativo, será também uma Bíblia, né? Então vamos lá. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse:
hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem não veio buscar o perdido, não veio, ou melhor, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que Deus nos abençoe nesse momento e sejamos edificados por sua palavra. Então, o tema da mensagem é da curiosidade à salvação. Dentre os encontros que nós temos falado e dentre os encontros que nós temos olhado nas semanas anteriores, sem dúvida, quem teve nesse momento o encontro mais significativo foi Zaqueu. Ele é um dos mais conhecidos que encontrou-se com Deus, eu diria assim, nos seus dias. Recentemente, e eu falo isso numa história recente da música evangélica, um cantor fez muito sucesso até em baile funk, quando ele cantou como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Vocês devem lembrar dessa música. Mas foi até interessante, porque essa música ela tomou conta dos presídios, tomou conta dos bailes funks e das boates. Tudo parava para tocar essa música. Então, já era uma música marcada e tocada nesses lugares. Por incrível que pareça, ele diz, mas é música de Deus tocando nesses lugares, então está profanando o nome de Deus. Não, está proclamando o nome de Deus, né? Então, embora tenha algumas dificuldades teológicas no conteúdo da música, mas, sem dúvida, foi uma música significativa e que tornou mais ainda conhecido o nome de Zaqueu. E você deve lembrar disso. O publicano Zaqueu, possivelmente, era bem conhecido na cidade de Jericó. Ele era o maioral, ou seja, ele era o chefe dos publicanos. Tá, vou falar um pouquinho sobre Jericó. Jericó era uma cidade muito rica. Ali havia uma guarda romana, todos os oficiais romanos da região se estabeleciam em Jericó, mesmo porque existia um centro alfandegário em Jericó, que pertencia ao Império Romano e, possivelmente, Zaqueu cuidava de tudo e todos os demais publicanos da região prestavam contas a ele para que ele prestasse conta a um chefe romano. Era essa a ideia. Eu estava lendo um comentarista chamado William Barclay, eu gosto muito do Barclay, e ele descobre detalhes muito interessantes que eu não vejo em outros comentaristas. William Barclay é um cara que levou a vida inteira comentando o Novo Testamento. Recentemente ele publicou parte do Antigo Testamento, mas a parte que ele mais explorou foi a história, o pano de fundo do Novo Testamento. Mas quando chega em Lucas, William Barclay, ele me chama a atenção porque ele vai até esclarecer o que era o sicômoro. Eu nunca tinha visto um esclarecimento sobre o sicômoro. Era um pequeno carvalho. Aliás, um visitante, está falhando aí? Não, né? Sou eu que estou falhando aqui, né? O visitante que chegava e olhava um sicômoro, ele identificava com um carvalho inglês. Era um pequeno carvalho com um caule fino, mas com galhos muito espalhados. Então era fácil subir e fácil se esconder entre os ramos do sicômoro. Isso nos informa William Barclay. Até encontrei uma foto, mas hoje de manhã foi muito frustrante eu preparar os slides, não consegui passar porque não funcionava nada, e eu disse, eu não vou fazer para a noite também, né? Zaqueu, então, ele era primeiro, ele era judeu que trabalhava para o Império Romano. Agora, como o judeu encarava um publicano, e você encontra isso na Bíblia, eles odiavam o publicano, porque eles consideravam um sujeito que traía a pátria, traía o judaísmo. E então, Zaqueu não era bem visto.
Não era uma pessoa, olha, que eu quero ter na minha casa. O simples fato de cumprimentar Zaqueu na rua já significava alguma ligação com ele. Normalmente, um publicano era rejeitado até pela própria família. No caso de Zaqueu, não há detalhes sobre a sua família, mas há detalhes sobre o seu trabalho, por ele ser chefe dos demais publicanos. E o que é interessante na sua história é que ele ouve falar de Jesus e sabe que Jesus está chegando ali e ele quer ver Jesus. Então ele era baixinho. Se ele tivesse em público, e normalmente um publicano, ele era guardado por muitos soldados romanos, porque ele, em público, ele certamente seria linchado pelos judeus. Ele ia apanhar, ia ser chutado, escarnecido, apedrejado, se não tivesse como uma guarda. E provavelmente ele não estava com uma guarda nesse momento. Era um simples fato de curiosidade. Já eu tinha ouvido falar que até um dos discípulos de Jesus era publicano, que era Levi, ou Mateus. Então ele já conhecia essa história, então ele disse, eu preciso ver quem é esse homem. Quem é esse? Ele chamava o rabino, como é que esse rabino que ele é? Então ele está ali de curiosidade. E ele queria ver Jesus, então ele sobe naquele sicômoro, esperando Jesus passar, e até que Jesus passa, mas aí é surpreendente aquilo que acontece, quando Jesus chega, chama o nome dele e diz, Zaqueu, hoje eu quero estar na sua casa. Uau! Que privilégio! Agora, o impacto que isso trouxe para as pessoas que estavam, mas como é que ele vai se hospedar com um? Jerusalém estava muito próximo de Jericó, e, no entanto, ele não podia participar das festividades públicas, porque não era permitido para um publicano ter um relacionamento com Deus. Não era nada fácil a sua vida social, a sua vida religiosa, embora fosse muito rico, tanto que o seu currículo é apresentado, e observem bem, no texto, não sei se observaram, dizia, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, chefe dos publicanos, outra tradução diz, e rico. Não era qualquer coisa, não. Eu sempre digo que muitas pessoas que têm algum dinheiro, as pessoas se aproximam dessas que têm dinheiro até por interesse nos nossos dias. Seus relacionamentos são motivados até por ganância, por interesse, porque a pessoa tem alguma coisa. Isso é comum a gente ouvir falar de muitos. No caso de Zaqueu, ele não tinha amigos. Era um homem feliz, porque nenhum publicano tinha amigos. Nem os soldados romanos, eles só consideravam a obrigação de protegê-los. Mas eles, de maneira nenhuma, tinham um relacionamento pessoal com os publicanos. Então eles não tinham amizade com os romanos e não tinham amizade com os judeus. Era uma classe completamente isolada e rejeitada socialmente. No entanto, esse homem, ele tem um encontro com Deus, porque Jesus ele faz uma abordagem direta a Zaqueu, chamando pelo nome. E há uma transformação de vida e salvação. E baseado no relato desse texto, eu gostaria de
aprender algumas coisas sobre como uma pessoa é levada da curiosidade ao encontro pessoal com Deus e recebe a salvação. Primeiro lugar, não interessa o tamanho do obstáculo ou da multidão. Jesus nos vê e nos conhece pelo nome. A cada um de nós. Aleluia. Você já parou para pensar como isso é intenso? Como isso é importante? É singular. Eu gosto muito do Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. Um dado momento, o livro dos Salmos, nesse mesmo Salmo diz: para onde eu fugirei do Teu Espírito? Se eu subo ao céu, lá Tu estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, ali Tu estás também, e a Tua mão me sustentará até ali. A palavra nem me chegou à boca. E o Senhor conhece tudo. O Senhor me conhece quando eu era substância ainda, um embrião, não tinha forma, no ventre de minha mãe, e o Senhor já sabia todos os meus dias. Deus não é fofoqueiro. Deus não tem uma câmera secreta. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Zaqueu subiu com curiosidade e Jesus o chamou pelo nome. Zaqueu, desce aqui. E observe bem que quando Jesus está caminhando, tem uma multidão atrás dele. E logo ao entrar em Jericó, e se você observar no capítulo anterior, nós lemos o capítulo 19, de 1 a 10, mas se você olhar o encerramento do capítulo 18 de Lucas, você vai encontrar alguma situação bem diferente. Jesus está ali entrando em Jericó. E ali a multidão está aumentando, porque tinha um homem pedindo esmola. E esse homem era Bartimeu, era cego de nascença, era muito conhecido. Ele aproveitava as pessoas que entravam e saíam de Jericó, que era muito perto de Jerusalém, que iam para as festividades, e ele pedia esmola, e aí ele foi curado miraculosamente. Ele clama por Jesus, e observem que essa história está ali, acontecendo, ato contínuo, aquela multidão duplica. E quando Jesus entra mesmo em Jericó, ao passar a procurar Bartimeu, ele então vai direto ao sicômoro. E sabe por que Jesus sabia o nome de Zaqueu? Porque ele sabe o nome de cada um de nós. Sabe por que Jesus chamou Zaqueu pelo nome? Porque Deus tem uma agenda na sua vida. E naquele dia tinha um encontro com Deus para Zaqueu. Aleluia! Você crê nisso? Agora, observem bem, eu não sei a história de cada um, a história de fé, eu não sei o que aconteceu com cada um, eu não sei a sua história pessoal, mas eu sei que Deus tinha uma agenda na sua vida. E essa agenda tinha o seu nome. E essa agenda tinha um horário certo, marcado. Não tem como não cumprir a agenda de Deus. Naquele dia havia um encontro especial. Não interessa o tamanho da multidão, o tamanho do obstáculo, Deus nos conhece pelo nome. E ele achou Zaqueu lá em cima da árvore. Segundo lugar,
Não interessa o que os outros achem de você. Para Jesus, você é alvo de seu amor. Não interessa o que as pessoas pensam a seu respeito. Para Deus, você é o amado do Senhor, a amada do Senhor. Esta semana eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa exatamente sobre isto. Sobre esse detalhe do amor de Deus. Eu gosto muito de citar o texto de Jeremias. Quão amor eterno eu te amei. E por isso, com benignidade eu te atraí. Porque o amor de Deus é eterno. Quer dizer que ele não tem começo e não tem fim. Ele não tem limites, porque Deus nos ama independentemente da nossa situação. As pessoas torceram o nariz. As pessoas acusaram Jesus de se hospedar com uma pessoa pecadora. As pessoas atacaram Jesus com as suas ideologias, com os seus preconceitos, mas Deus tinha um plano para a vida de Zaqueu. Jesus não olhou para o tamanho do seu dízimo. Jesus não olhou para o tamanho da oportunidade da sua fortuna que iria trazer. Jesus não olhou para o tamanho dos privilégios que ele ia ter através de Zaqueu. Jesus olhou para o coração daquele homem e disse: eu quero ir na sua casa. Você tem um encontro marcado comigo hoje. E a despeito do murmúrio da multidão, do murmúrio das pessoas, Zaqueu desceu e recebeu Jesus. Eu vou voltar ao texto, porque são tantos detalhes nesse texto que aparentemente você não percebe, eu também não percebo. Ele procurava ver Jesus, então, correndo, subiu adiante. Quando Jesus chegou ali, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Eu imagino a emoção. Puxa, ninguém me visita. Nada mais, nada menos que a minha primeira visita é de Jesus. Aleluia. A minha primeira visita foi na companhia de Deus na minha casa. Ninguém gostava deste homem, mas Deus o amava com amor eterno. E ele recebe com alegria. Então, a reação, versículo 7, todos os que viram isto murmuravam e diziam que ele se hospeda com um homem pecador. Agora observem bem, já em casa, eu acredito que naquele momento, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Agora eu vou falar um pouquinho sobre isso. São os detalhes que não estão no texto que você vai caminhar comigo. Se você for lá em Êxodo capítulo 22, tem as leis do Senhor. Olá, rapaz, você está aqui hoje, né? Gente boa, né? Estou vendo. Ele vai crescer, fica tranquila, tá, Kelly? Quando ele fizer 25 anos, para. Viu? No capítulo 22 de Êxodo, você encontra a forma como era orientado por Deus que ele deveria fazer no caso de alguém ter defraudado alguém, ou roubado, ou furtado alguém. E observem bem, se a pessoa pegava um boi emprestado e esse boi morria, ela tinha que pagar um boi e depois mais 2 bois. Isso era uma lei. Se a pessoa roubava o boi,
E aí era julgado e era comprovado que ela roubou. Então teria que restituir o boi e mais 4 bois. Vocês entenderam? Se a pessoa matava alguém para lhe furtar isso, era comprovado, a lei dizia que essa pessoa deveria devolver para a família e com 4 vezes. Então, se a pessoa apenas furtou, apenas lesou, então normalmente era o dobro que teria que devolver. Bom, vamos lá. Essa era a lei em Êxodo 22. Agora, volta para o texto e veja o que ele diz. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: resolvo dar metade dos meus bens para os pobres. Opa! Aí ele já está obedecendo a uma outra lei de Moisés, que era atender o pobre e necessitado. Só que ele está dizendo que ele vai dar metade dos bens. E ele era muito rico. Volte lá, o currículo dele dizendo que ele era publicano, maioral de todos, chefe de todo mundo e rico. Mas também era uma classe extremamente corrupta. E possivelmente ele cobrava, porque havia imposto seguinte, sobre produzir. Ele está produzindo lá o milho, colhendo a cevada, colhendo o trigo, eles vinham e tomavam uma parte da produção. Normalmente 15% ou 20%, mas eles pegavam o dobro. Quando as pessoas eram encontradas nas estradas romanas, tinham que pagar um imposto, meia dracma. Desculpem, meio ciclo de prata, que era o imposto por usar. Normalmente, eles usavam uma moeda que era feita na família, mas os publicanos cobravam o dobro do uso da estrada romana, porque eles embolsavam, eles tinham o salário deles, mas eles embolsavam uma parte. Não estou dizendo que isso aconteceu com Zaqueu, tá, gente? Mas pensa bem, ele está dizendo, eu defraudei alguém, se eu fiz isto, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele não era obrigado pela lei de Moisés a restituir 4 vezes mais, porque ele não matou ninguém. Ele era obrigado a restituir apenas o dobro daquilo que ele tirou da pessoa. Mas ele está dando essa iniciativa. Agora Jesus está dizendo que houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Será que Jesus está centralizando a sua mensagem nas obras que Zaqueu está pretendendo fazer? Agora eu quero que você vá comigo, lá no texto de Marcos, capítulo 17, capítulo 10, versículo 17 a 22, eu preguei a primeira mensagem, encontro com Deus nesse texto. E eu quero lembrar para você que Jesus estava a caminho e um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matará, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra o seu pai e sua mãe, tal, etc. Então o homem respondeu: mestre, tudo isto eu tenho feito e observado desde a minha juventude. Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, vende todo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Observem bem, nós temos aqui dois tipos de pessoa. Tem o Zaqueu, que é rico e possivelmente lesou algumas pessoas. Tem um homem que tem dinheiro, é muito rico, mas onde é que está o seu coração? E aí é que eu quero chegar nisso. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. É a palavra de Jesus. Esse homem, Zaqueu,
Jesus percebeu que o seu coração não estava na sua riqueza, nos seus bens. Jesus não pediu isso para ele. Para o homem que procurou Jesus, a que a gente chama de jovem rico, quando ele fala com Jesus, Jesus disse: olha, falta uma coisa para você. Porque Jesus olhou para o coração daquele homem e viu que o seu coração estava nos seus bens. Vende tudo, dá aos pobres. Zaqueu disse: metade dos meus bens eu vou dar para os pobres, e se defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Ou seja, para cada boi que ele tirou, ele precisa dar 5 bois. Agora pensa nessa conta, já 50% da sua fortuna já foi. Se ele lesou 100 pessoas, ele está enrolado, ele está pobre. Só que não é essa a conta que nós fazemos. A conta que nós fazemos aqui com o Senhor é o raio-x do seu coração. O seu tesouro não estava nos seus bens, na sua riqueza, no seu emprego. Mas o seu coração estava em: eu quero mudar de vida. Eu quero Deus. Eu quero um relacionamento correto com Deus. Agora eu vou falar para você de uma palavra de um escritor. Ele escreve sobre liderança, Paul John Mayer, e ele diz o seguinte, que a vida é 10% daquilo que acontece comigo e 90% de como eu reajo a isto. É interessante. Se você pegar o jovem rico, ele reagiu negativamente à palavra de Jesus. Se você pegar Zaqueu, um homem que era indigno diante da sociedade, ele reagiu positivamente à palavra de Jesus. Por isso, a história termina com as grandes palavras: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Devemos sempre ter cuidado de interpretar essa palavra perdido. No Novo Testamento não significa maldito ou condenado. Perdido simplesmente significa no lugar equivocado. Algo está perdido quando saiu de seu lugar e está em um lugar equivocado, e quando encontramos, voltamos a pô-lo no lugar onde ele deveria estar. Bom, quando Jesus diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, porque Deus estava olhando para Zaqueu naquele momento e dizendo: esse homem está fora do lugar, está num lugar equivocado. Eu vou colocar ele no prumo de Deus e no centro da vontade de Deus. Não é à toa que Zaqueu é um personagem tão cantado em músicas. Suas experiências com Jesus também é a nossa experiência, pois Jesus continua buscando a cada um de nós pelo seu nome, nos transformando de dentro para fora e nos usando para abençoar o próximo. Zaqueu, então ele diz: eu vou usar isso aqui para abençoar os pobres, metade dos meus bens. Para a gente concluir, não interessa o tamanho da multidão, Jesus nos conhece e nos ama pelo nome. Não interessa o que os outros achem de você. Para Jesus, você é alvo do amor de Deus. Quando conhecemos a Cristo, até as trevas se tornam algo para abençoar, e a sua riqueza passa a abençoar as pessoas. Aleluia. A alegria verdadeira entrou na vida de Zaqueu. Zaqueu tinha dinheiro, tinha recursos, tinha saúde física, tinha vigor, mas não tinha alegria. E com Jesus, a alegria verdadeira se chega, e quando abrimos a nossa casa para o Senhor e de Cristo, quando abrimos a nossa casa, a nossa vida para Deus,
abrimos também a possibilidade de uma nova alegria e de uma nova paz. Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus confie a palavra desta noite a cada coração. Amém? Tem mais uma música para esse momento? Então eu quero orar com você nesta hora. Vamos ficar em pé, irmãos. E vamos reagir à palavra de Deus. Talvez você tenha se sentido, em dado momento, uma pessoa indigna. Em dado momento você estava completamente distante. Mas Deus insistiu. Feche seus olhos agora. Vamos pensar que você é aquele homem escondido no sicômoro, só para ver. Curiosidade. Mas em um dado momento da sua vida, Jesus olhou para você Ele chamou pelo nome e disse: hoje eu quero intimidade com você, vou na sua casa. E Jesus entrou na sua vida. E não importa o que você tenha feito, o amor de Deus continua o mesmo. Aleluia. Eu quero fazer uma pergunta para você. Fique de olhos fechados. Só levante a mão. Quantos aqui se sentem amado por Deus? Amada por Deus? Levante a sua mão. Você se sente amado por Deus? Nunca duvide disso. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo por essa palavra. Ao longo das semanas, Senhor, nós temos olhado esses encontros contigo. Mas as pessoas tiveram a sua vida mudada e transformada à medida que o teu Espírito trabalhou no coração de cada um. E não importa quantos obstáculos nós criamos, obstáculos externos, mas obstáculos internos. Quando tudo parecia perdido, o Senhor nos olhou e continua nos olhando e nos amando com esse amor eterno, Pai. Confirma a tua bênção sobre cada irmão, cada irmã. E se alguém que aqui nesta noite não se sente amado do Senhor, não se sente notado pelo Senhor, que saia dessa noite com essa convicção de que Deus o conhece intensamente, tremendamente. Em nome de Jesus. Ó Deus, despede o teu povo na tua paz. Guarda-nos sempre na tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno e querido Pai, o poder, a ternura, a comunhão do Espírito, permaneça com todos nós e todo o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre, e até que Jesus Cristo venha. Amém. A Ele a glória.